Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, hoje nós vamos fazer uma aula um pouquinho diferente. Nós vamos falar aí sobre as graduações alcoólicas, chamadas aí, principalmente que a gente utiliza aqui no Brasil, o graduação alcoólica INPM e a graduação alcoólica GL. Bom, este vídeo será dividido em duas partes, porque de fato quando nós fizemos, trabalhamos nesse assunto aqui, nós vimos que ele é mais complicado do que aparenta, né? Como sempre, como tudo, quando a gente se aprofunda. E, portanto, a gente dividiu em duas aulas para que nenhum vídeo ficasse tão grande, né? Então a gente conseguiu deixar os vídeos um pouquinho menores aí, dividindo em duas aulas. Então esta aula a gente vai focar mais na parte conceitual e numa experiência que nós vamos fazer. E na segunda aula nós vamos nos deter mais na parte matemática, né? Numa análise mais matemática e estatística desses dados que nós vamos trabalhar aqui para nós entendermos mais a fundo, né, esse assunto aqui. Bom, primeiro eu gostaria de falar para vocês o que motivou esta aula, esse assunto, né? Logo no início da quarentena, desse período de isolamento que nós estamos vivendo, houve aquele frenesi, né, em busca aí do tal do álcool em gel, né? Então todas as pessoas, teve aquela falta em supermercados, em drogarias, em farmácias, né, do álcool em gel. Então as pessoas correram atrás desse álcool em gel como se fosse algo fundamental e tal. De fato é interessante, muito importante, mas hoje nós vemos que lavar com água e sabão as mãos, né, por conta da prevenção aí ao coronavírus, aí, é mais interessante até, e não só para o coronavírus, como outros vírus, outras bactérias, aí, outras prevenções, né? Então o álcool em gel, a utilidade dele é que a gente pode utilizar na rua, enfim, a praticidade, né, do nosso dia a dia ali é isso aí. Nem sempre nós temos uma torneira com água e sabão ali para nós podermos lavar a mão, por isso que o álcool em gel acaba sendo interessante. Mas enfim, no início da quarentena eu recebi este texto que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só, vamos ler juntos. Já tem muitos lugares que não se encontra álcool em gel. Guarde a fórmula simples do álcool em gel caso tenha necessidade. Ingredientes. 2 folhas de gelatina incolor sem sabor. Essa parte da gelatina, pessoal, até não vou me deter muito, porque na verdade a gelatina, a função dela é fazer com que crie a consistência do álcool em gel. Adiantando, eu já confesso que não deu certo, tá? Essa receita não deu certo para mim, pelo menos, né? Pode ser que com vocês possa dar certo, mas, aliás, antes disso, queria até comentar, muito cuidado, né? Se vocês forem fazer alguma receita desse tipo, vejam direitinho, tomem todas as precauções, né? Se você for menor de idade aí, acompanha um adulto aí, né, nesse preparo, né? E se informe, tá? Mas com informação você vai conseguir chegar lá. Mexer com álcool, existe sempre o perigo da questão de um incêndio. Se você está perto de alguma coisa, né, que possa causar uma faísca, enfim, um fogo, né, ali, então é muito perigoso. Tomar muito cuidado, né? Já comentando, né, nós estamos falando do etanol, né? Ou também chamado álcool etílico. Todo esse estudo aqui que nós fazemos, nós poderíamos extrapolar para outros tipos de álcool, por exemplo, o álcool isopropílico, o metanol, né? O propanol, o butanol, enfim, tem outros álcoois que também poderiam ter esse estudo, essas graduações. Porém, o grande foco é o álcool etílico, o etanol, porque é o álcool que mais está presente no nosso dia a dia. Então a gente utiliza nas nossas casas para desinfetar, né, como desinfetante, utiliza como bactericida e para limpeza de vírus, né, de limpar essas germes, enfim, esse tipo de coisa. Nós utilizamos nos combustíveis dos nossos carros, né, nos nossos carros que são movidos a álcool, utilizamos o etanol também nos postos de gasolina, nós encontramos. Damos para acender lá a nossa churrasqueira, aquele churrasco do fim de semana, né, que agora nós não estamos podendo fazer, né? Enfim, então o etanol é esse álcool que é muito conhecido, é o álcool em gel, né? Temos tudo isso aí. A receita continua ali, 1 copo de água quente, né, para dissolver as 2 folhas de gelatina, espere esfriar, acrescente 12 copos de álcool 96 graus. Está pronto o álcool em gel de 72 e 75. Bom, o que me estranhou quando eu recebi esse comunicado, né, essa postagem?
é essa proporção, né? 1 copo de água para 12 copos de álcool 96. Veja, o álcool 96 é praticamente o álcool 100%, né? 96% ali em volume, né? A gente já vai comentar aqui as definições, né? Portanto, quando a gente coloca 12 copos de álcool, desse álcool forte, né? Com 1 copo de água somente, eu imaginei, utilizando o meu bom senso, digamos, que às vezes é muito útil, né? Tem situações que o bom senso às vezes nos engana. Mas nessa situação eu pensei comigo mesmo. 12 copos de álcool, desse álcool forte, para 1 copo de água, não vai fazer com que caia de 96 graus para 72 a 75 graus. Né? Essa porcentagem não vai cair tanto assim. Né? Então isso me motivou. A partir daí é que eu comecei a estudar. Então isso é só para a gente entrar, né, para vocês entenderem, e ao longo do vídeo a gente vai voltar a falar desse texto aqui, tá bom? Enfim, agora falando das definições aqui, já expliquei para vocês que nós estamos falando realmente do etanol, né, esse álcool mais comum do nosso dia a dia aí. Outro conceito importante que nós temos que falar é o conceito de miscibilidade. Vou até escrever. Né? Conceito é miscibilidade. O que é miscibilidade? Miscibilidade vem dessa raiz, né, das palavras misturar, né? Miscível. O que é algo ser miscível, né? Substâncias serem miscíveis? É que elas se misturam, né? Então, no caso, a água e o álcool elas são miscíveis. O que significa isso? Né? Vamos definir bem rigorosamente. Substâncias são miscíveis quando em qualquer proporção, né, que você junte uma com a outra, sempre vai resultar uma mistura homogênea. O que seria uma mistura homogênea? Uma mistura que em todas as partes dela, em todos os pontos dessa mistura, a proporção de um componente e do outro é igual. No caso da água e do álcool, quando a gente mistura água com álcool, mistura um pouco com uma colher, enfim, de alguma forma mistura água com álcool, ela forma uma mistura que em todos os pontos dela, a proporção de água e álcool é sempre a mesma. Né? Então por isso ela forma uma mistura homogênea, por isso que é interessante esses índices aqui. Existem casos de misturas que são miscíveis até um certo ponto, aí elas não são chamadas de miscíveis. Para ser miscível tem que ser miscível em qualquer proporção. Né? Então água e álcool, se você misturar, se você puser um pouquinho só de água e um montão de álcool, vai formar uma mistura homogênea. Se você um pouquinho de álcool e um montão de água, também vai formar uma mistura totalmente homogênea. Tá? Então em qualquer proporção ela sempre forma uma mistura homogênea. Que tem sempre a mesma proporção, né, nos diversos pontos ali. Então tem situações de que você mistura 2 solventes, né? Estamos falando mais de líquidos, tá? Mas poderia falar também de sólidos, de gases, né? Mas vamos falar mais de líquidos aqui no caso. Aliás, futuramente, né, se vocês tiverem interesse, coloque nos comentários aí. Você pode trazer algum vídeo envolvendo essa parte de miscibilidade, né? Substâncias que são miscíveis, que não são miscíveis. Mas aqui estamos explicando apenas de maneira geral para que a gente possa trabalhar esse assunto aqui. Então, existem substâncias que são miscíveis até um certo ponto. Por exemplo, você vai colocando um pouco daquela substância, mistura, sempre dá homogênea. A partir de um certo ponto que você coloca aquela outra substância, já saturou. Saturou, daí não mistura mais, aí fica uma mistura heterogênea. Bom, misturas heterogêneas, aí elas são immiscíveis, não são miscíveis, né? Para ser miscível tem que ser miscível em qualquer proporção, tá? Um caso clássico da mistura heterogênea é água e óleo, né? Quando a gente mistura água e óleo, esse óleo de cozinha mesmo, né? Por exemplo, o óleo ele fica na parte superior, ele é menos denso, e a água fica embaixo, mais densa. Então criam-se 2 fases que a gente chama. A título de curiosidade, tem situações em que você mistura 2 solventes, né? 2 líquidos, e resulta uma mistura ali, digamos, que visualmente parece ser homogênea. Você olha assim, não, parece que é homogênea. Mas microscopicamente você vê que ela é heterogênea, né? É o caso do leite, por exemplo. Né? O leite visualmente ele parece totalmente branco, né? Mas quando você olha no microscópio ele é uma mistura heterogênea. Tá? Então o que vale é o microscópio para a definição de heterogeneidade. Bom, a partir daí sim a gente está em condições de definir, né, a graduação INPM e a graduação GL.
Bom, a graduação em NPM é o seguinte, é a porcentagem de álcool em massa. E NPM significa Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Na verdade foi um instituto criado em 1961 que veio para padronizar essas coisas, né? E na verdade ele se manifestou, hoje, né? Ele se manifesta na forma dos IPENs, que é o Institutos de Pesos e Medidas. Em cada estado tem o seu IPEN, né? O IPEN de São Paulo, o IPEN do Rio de Janeiro, enfim. Paralelamente, nós temos a escala grau GL, né? Por que é GL? O GL é Gay-Lussac, né? Gay-Lussac foi um físico químico aí francês que viveu aí de 1778 a 1850, né? Então ele contribuiu muito para essa área. E aí o Gay-Lussac é o seguinte, é a porcentagem de álcool em volume a 15 graus Celsius, né? Então essa temperatura é importante, que é um padrão que é feito, né? Como o Gay-Lussac é francês, né? Na França se tinha essa noção de temperatura atmosférica, temperatura ambiente, nessa faixa aqui do 15 graus Celsius, né? Portanto, por isso é que foi definido aí o Gay-Lussac nessa parte. Por que a temperatura é importante? A gente vai entender logo mais, mas eu já posso adiantar para vocês o seguinte, que essa escala INPM, a temperatura não é importante. Por quê? Porque essa escala ela é invariante, ou seja, para qualquer temperatura, a proporção da massa do álcool em relação à massa total é sempre a mesma. Já quando nós pegamos a graduação GL, Gay-Lussac, a proporção do volume, né, do volume do álcool, ele vai mudando de acordo com a temperatura. A título de curiosidade, nos Estados Unidos se utiliza uma escala parecida com o grau GL, que é o ABV, né? A escala ABV, que seria Alcohol by Volume, né? Álcool por volume. Só que lá, em vez de 15 graus, se utiliza um padrão de 20 graus Celsius. Então tem esse detalhezinho aí, tá? Então dá uma diferença em relação às medições lá e aqui, né? Que eles usam uma outra escala. Alcohol by Volume, que é a mesma ideia, né? Só que é 20 graus Celsius. Mesma ideia do Gay-Lussac, né? E a gente utiliza essa escala aqui proveniente da França lá. Bom, agora sim, então vamos agora abordar essa questão do texto que eu mostrei para vocês entenderem o que me causou essa inquietação, né? Que culminou aí nesse vídeo. Bom, pessoal, eu fiz um resumo aqui. É o seguinte, né? Os vidros de álcool aí mais concentrados que nós temos aí para comprar, inclusive é um pouco difícil de encontrar atualmente este álcool, é o 96, né? O álcool 96 grau GL, que é justamente o que este texto, né, que eu mandei, que eu recebi aí, o álcool mais concentrado que nós temos no mercado aí, né? Pelo menos para o usuário mais comum aí, como nós, né? É o álcool 96 grau GL. Bom, 96 grau GL, se vocês olharem nesses vidros de álcool, também eles informam 92,8 graus de NPM. Geralmente informam isso, às vezes 93, 93,8, enfim. Mas está nessa faixa aqui, 93 a 94, mais ou menos nessa faixa, tá? O INPM. Bom, olha o que acontece, né? Isso a 15 graus, porque como eu falei, esta medida, ela não depende da temperatura, mas essa aqui depende. Então, nós vamos resolver dois problemas aqui. Esses foram os problemas que eu resolvi na época, né? Vamos considerar 100 ml de álcool 96, certo? Bom, se é álcool 96 graus GL, né? Que é a proporção em volume. Então, desses 100 ml, 96 ml vão ser álcool. E 4 ml vão ser água, ok? Bom, a partir daqui, a gente vai usar o conceito de densidade. Bom, a densidade volumétrica, no caso, é o que? A razão entre a massa e o volume. Então, quanto você tem de massa dividido pelo volume. Por exemplo, se você tiver 100 gramas em 20 ml, então você faz 100 dividido por 20, dá 5 gramas por ml, né, por mililitro. Então, essa é a densidade. Se a gente passa multiplicando aqui o volume, né, a massa fica o quê? Densidade vezes volume, ou então o volume, né, isolando o volume, fica massa dividido por densidade. Bom, nesse momento a gente vai usar esta aqui. Massa é densidade vezes volume. Por quê? Porque a gente tem o volume e a gente quer obter a massa. E a gente tem a densidade. Esse 0,8, eu queria explicar melhor para vocês isso aqui. 0,8 gramas por mililitro é a densidade que nós chamamos do álcool. A gente fala em álcool absoluto. O que seria o álcool absoluto? O álcool absoluto não é o 96, é mais do que o 96.
Na verdade, vai ser o álcool 99,5 graus GL, aproximadamente, tá? É praticamente o álcool 100%, tá? Os químicos chamam de álcool anidro, isso aí. Encontra-se isso em algumas farmácias, lojas de artigos para fins medicinais, artigos de química, né? Então você encontra o álcool absoluto, 99,5. Mas você veja que ele não é bem absoluto, né? A gente pode até colocar entre aspas aqui, o álcool puro, né? Entre aspas, porque tem esse meio grau GL aqui que você não consegue tirar essa água residual que fica aí. Não tem como, né? Por melhores que sejam os processos, não se consegue chegar a 100 graus GL aqui. Mas para efeito, como a perda é tão pequena, tão próximo de 100 aqui, a gente considera que é 100, né? Considera 100%, esse é o álcool absoluto, tá? Então esse 0,8 seria a densidade deste álcool absoluto, 0,8 grama por mililitro. Observe que a densidade da água é 1 grama por mililitro. E a densidade do álcool é 0,8, né? Grama por mililitro. Então é menor, né? O álcool é menos denso que a água. Mas isso é o álcool absoluto. Esse álcool praticamente 100%, né? Agora, outro detalhe é o seguinte, não é exatamente 0,8 aqui, tá? Os químicos, aí, quando precisam de uma precisão maior, usam na faixa de 0,79, enfim, tem mais casas decimais até, não chega a 0,8 aqui, tá? Você, quando precisar de uma precisão maior, você precisa usar mais casas decimais aqui, para ter mais precisão nesse cálculo aí. Mas para o nosso caso, a gente vai usar 0,8 mesmo. Então, quando a gente multiplica o volume pela densidade, olha só, isso vai dar a massa, né? Então, essa é a massa de álcool que nós temos, 76,8 gramas. De água, nós temos 4 ml, portanto, a massa de água vai ser o volume de água vezes a densidade da água é 1, né? Como já comentamos, 4 vezes 1, 4 gramas. Então, com isso, a massa total, né? A massa total vai ser o quê? 80,8 gramas, certo? Então, quando a gente soma isso aqui, ó, 76,8 com mais 4, isso aqui vai dar 80,8 gramas, né? Agora, dispondo da massa total e da massa de álcool, a gente consegue, dado o grau GL, calcular o grau INPM. Como é que a gente faz? Eu pego a massa de álcool, que é 76,8 gramas no caso, né? E divido por 80,8. Veja, eu nem coloquei o grama aqui, porque o grama vai se cancelar, né? Então esse número não tem dimensão. É a massa do álcool dividido pela massa total. Fazendo essa continha aqui, vai dar 0,95, certo? 0,95, que nós já vou escrever como 95 graus INPM, né? Então, olha a primeira coisa estranha que a gente chegou. A gente partiu de 96 graus GL, né? E a gente chegou a 95 graus INPM. Mas os vidros geralmente informam 92,8. Então isso eu já achei um pouco estranho nesse método aqui. Mas tudo bem. Aí eu tentei fazer o contrário. Parti 100 gramas de água, 100 gramas, né, de álcool mais água. Agora supondo 92,8 INPM. Então, desses 100 gramas, 92,8 gramas vão ser álcool e 7,2 gramas água, né? 92,8%, né? Porcentagem simples aqui. Agora eu vou usar essa segunda aqui, né? Que o volume, o que vai ser? A massa dividido pela densidade, né? Então, quer dizer, quando a gente pega a massa, divide pela densidade do álcool, que a gente está usando 0,8, isso vai dar 116 ml, né? E pega a massa de água, divide pela sua densidade, dá 7,2 ml de água. Isso ao todo vai dar o quê? 116 mais 7,2 vai dar 123,2 o quê? ml. Esse é o volume total, né? Portanto, com isso a gente consegue calcular a graduação GL. Como é que a gente faz? Divide o volume de álcool pelo volume total, 123,2. Né? Vamos ver quanto é que vai dar essa conta aí. 0,94 aproximadamente, que eu já vou escrever 94 graus GL. Então, olha só, a gente partiu de 92,8 graus INPM e chegou em 94 graus GL. Diferente de 96, né? Bem diferente. Bom, a partir daí, acendeu uma luzinha na minha cabeça, né?
Eu falei, olha, tem algum erro aqui, tem algum problema, alguma coisa que eu não estou enxergando, porque não é possível, né? Os vidros de álcool, todas as informações dariam esse tipo de relação, né? E ao fazer os cálculos, aparecer isso aqui. Consultei em vários sites, vários livros, né, também, vi que vários locais fazem dessa forma aqui. Faz exatamente dessa forma, sem mencionar detalhes, né, sobre isso aí. Inclusive você encontra calculadoras de conversão de NPM para GL que dão exatamente isso aqui. Bom, então isso tudo aqui me causou um estranhamento, né? E aí fui pesquisando, até que eu fui encontrando algumas fontes e fui observando o seguinte, é o que eu falei para vocês irem pesquisando, até irem encontrando fontes confiáveis para vocês irem descobrindo, né, o conhecimento aí. Não se contentar com aquilo que está na superfície, né, pessoal? Porque geralmente as coisas são mais complicadas do que a gente pensa, né? Olha só, o que acontece aqui é o seguinte, nesse cálculo aqui, não está sendo levado em conta um fenômeno muito importante que ocorre nessa tal de miscibilidade, quando existe uma solução, né, em que um solvente se mistura com o outro, no caso de líquidos, né? O que acontece é o seguinte, o que é essa miscibilidade, né? Essa miscibilidade, ela tem a ver com as características moleculares ali das substâncias envolvidas, né? Nesse ponto eu não vou poder me aprofundar muito com vocês, que realmente eu não tenho esse conhecimento. A parte de pontos de hidrogênio, né? Enfim, existe essa questão de polaridade e tal, envolvida nessa questão de solubilidade, né? Então, o que acontece? A água e o álcool, eles formam as tais pontes de hidrogênio, né? Você tem as moléculas do álcool e as moléculas da água. Então, quando você mistura água e álcool, ocorre uma contração de volume, né? Grosso modo, pessoal, é como se, né? É claro que aí é um pouquinho diferente, né? Mas é como se você pensasse o seguinte, se você pegar uma caixa e colocar ali bolinhas de basquete, por exemplo. Né? Bola de basquete é uma bola um pouco grande, você vai caber um certo número de bolas de basquete ali. Aí você fala, não, a caixa está cheia. Então, quer dizer, o volume está ocupado. Só que você consegue colocar bolinha de gude ainda, que vão ocupar os espaços, né, entre as bolas de basquete e o volume vai se manter o mesmo. Você fala, não, agora está cheio. Mas daí você consegue colocar um pouco de areia ali, né? E aí você consegue preencher aquilo tudo. Aí você fala, não, agora está cheio. Aí você põe água e ainda consegue colocar mais água e, né, o volume continua o mesmo, né? Grosso modo é mais ou menos isso. Então quando você junta as moléculas de álcool com as moléculas de água, vai ocupando os espaços intersticiais ali, enfim, intermoleculares, e na verdade é até um pouco diferente aqui, porque na verdade aqui tem a ver com a interação, né, das pontes de hidrogênio. É uma espécie de uma atração que ocorre entre as moléculas de álcool e as moléculas de água, que faz com que haja uma compressão ali, uma contração mesmo, né? Então, por que eu estou dizendo isso? O que estaria errado neste cálculo aqui? Bom, supondo que existe a contração, é o seguinte, até aqui tudo bem, 100 ml, eu peguei 100 ml, desses 100 ml, 96 ml vão ser álcool, isso é verdade, porque é a definição do grau Gay-Lussac, você não tem dúvida. Agora, o erro está aqui, olha só, o erro está aqui. Ó, isto aqui é um erro, né? Por que é um erro? Porque quando a gente misturar 96 ml de álcool com 4 ml de água, vai haver uma contração. Há uma contração e aí o resultado não vai ser 100 ml, vai ser um pouco menos. Digamos que vai ser uns 99 ml. Então você precisa pôr mais água, né, para inteirar os 100 ml. Então na verdade esse álcool 96, a gente pegou 96 ml de álcool e completou com água até dar 100. Mas para completar com água teve que pôr mais do que 4. Teve que pôr 4 e pouquinho, ou quase 5, digamos, porque existe a questão da contração de volume. Uma vez que este volume vai aumentar, observe que esta massa vai aumentar. Então essa massa total aumenta. Portanto, aumenta esse denominador. Aumenta o denominador, diminui esse valor aqui, e aí vai chegar mais perto aqui desse valor. Tá? Agora, qual é o erro que está aqui? Até aqui, olha, peguei 100 gramas, né, de mistura aí, álcool e água, né?
Desses 100 gramas, 92,8 gramas é álcool e 7,2 gramas é água. Com relação à massa, não tem dúvida, essa divisão aqui está perfeita, né? Quando a gente divide por 0,8 aqui, 116 ml. Divide por 1 aqui, 7,2 ml. Está certinho, até aqui está certo. Onde é que surge o erro? O erro surge aqui, ó. O erro surge aqui, né? Quando a gente pega 116 ml de álcool com 7,2 ml de água, isso não vai dar 123,2 ml de solução total, né? Então vai dar um pouquinho menos aqui, vai diminuir isso aqui. Então diminui o denominador, diminui aqui. Aí quando você diminui o denominador, aí você aumenta, né, esse valor. Então você aumenta. Então você vê que aqui a gente aumentaria o denominador. Portanto, diminuiria aqui. Aqui a gente diminui o denominador, porque aqui vai dar um pouco menos. Portanto, vai aumentar aqui e vai chegar mais perto de 96, tá? Então, quer dizer, este aqui erro e este erro aqui, nesses cálculos usuais que são explicados, eles são cometidos devido a não considerar a contração da mistura de álcool e água. Pessoal, eu quero deixar claro, eu não sou contra, tá? Usar esse tipo de cálculo, até mesmo porque muitas vezes, diante da precisão que a gente quer para obter aquela solução, aquela graduação alcoólica, esse tipo de erro pode não representar tanto assim, né? Não ser tão significativo. Mas o que eu sou contra é, muitas vezes, o professor explicar dessa forma e não comentar que existe um erro aqui, né? Aí, pelo menos comentar que existe um erro é importante, porque é uma questão de honestidade, né? Você jogar limpo, mostrar para o aluno, olha, tem um erro aqui devido a esse fenômeno. Você causa uma certa inquietação no aluno e isso aí vai despertando um interesse científico, de repente, né? Você vê, poxa, mas sempre tem algo mais complicado, né? Isso que eu acho que é a inquietação da ciência, né? Conhecimento científico. Agora a gente vai para o nosso laboratório, que eu quero mostrar para vocês que existe de fato essa contração de volume, tá? A gente vai ver na prática mesmo que existe. Mas antes disso, eu quero comentar com vocês o seguinte, esse 15 graus aqui, que eu falei aquela hora, é 96 aqui, né? Por que quando a gente muda essa temperatura, muda essa graduação GL aqui, né? Veja só, vamos imaginar que essa temperatura foi para 20 graus. Bom, então aumentou a temperatura. Se a gente aumenta a temperatura, vamos imaginar o seguinte, olha só, eu vou fazer um desenho aqui, é um desenho errado, tá? Vamos imaginar que a gente tem uma mistura aqui, que aqui é o álcool, né? E aqui é a água. Tá? Isso aqui está errado por quê? Porque não se forma uma mistura separada assim, né? Eu só estou querendo justificar o porquê que muda esse grau GL aqui. Quando a gente aquece, esse padrão é feito a 15 graus. Né? Quando a gente aquece, o álcool ele é mais volátil do que a água. O que significa? Que ele se expande mais facilmente, vaporiza mais facilmente, né? E ele dilata-se mais facilmente. O coeficiente de dilatação do álcool é maior do que o da água. Portanto, ele se dilata com mais facilidade. Esse álcool e essa água, a gente tem que pensar como se fosse o quê? Eles no início, né? Aqui, ó, isso aqui, né? Então, essa parte do álcool, ela expande proporcionalmente mais do que a água. Então, esse volume do álcool, ele aumenta mais do que o volume da água. Ou seja, o volume de álcool ele aumenta mais proporcionalmente do que o volume total. Portanto, quando a gente pegar uma temperatura maior, né, essa graduação GL aqui vai ser maior. Esse 96 GL a 15 graus, quando a gente jogar lá para 20 graus, por exemplo, vai dar uns 97 graus GL. Né? Então, é por conta dessa expansão que existe aí, que é diferente para o álcool e para a água, né? Então, o álcool é mais volátil, né? Por isso que ocorre diferente. Agora, já no INPM já não muda nada disso aí, porque a massa ela não muda. Tem uma coisa aqui que eu não sei exatamente como que funciona, até se alguém souber pode colocar nos comentários. Mas, devido a essa diferença de volume que pode ocorrer devido à temperatura, se você considerar um posto de gasolina, por exemplo, ele comprou uma certa quantidade de volume, né, de álcool de etanol, né?
Ele comprou, por exemplo, 100 mil litros, por exemplo, né, de etanol. Digamos que quando comprado, devido a essa densidade 0,8 grama do álcool, álcool puro, digamos, esses 100 mil litros, digamos que eles fossem 80 mil quilogramas, né? Então 100 mil litros que foram comprados seriam 80 mil quilogramas de álcool. Agora, ocorre que no dia que chegou o álcool, estava um pouquinho mais quente. Então, aqueles 100 mil litros já não são mais 80 mil quilogramas, porque devido à expansão, né, ele se expandiu e aí um volume maior passou a ocupar a mesma massa de antes. A mesma massa de antes virou um volume maior. Então, como a compra foi de 100 mil litros, né, esses 100 mil litros já não vão mais ser 80 mil quilogramas. Vamos dizer assim, seriam 79 mil quilogramas. Então ele perdeu 1000 quilogramas. Estou dando um chute um pouco extremo aqui. Mas enfim, ele perde combustível em massa devido a essa expansão. Agora, se a compra for em massa, aí não tem risco nenhum, né? Então ele compra lá 80 mil quilogramas de álcool, então no dia vai vir 80 mil quilogramas. Não importa se esse 80 mil vai ser um volume maior ou menor, não vai ter importância. Por isso que essa graduação aqui é importante nessas situações. E outro aspecto que eu já pensei foi o seguinte: o álcool nos postos para a gente é vendido em litros, né? Mas efetivamente o que o motor dos nossos carros usa é em quilogramas, é em gramas, é a massa daquele produto ali, né, do álcool que reage efetivamente. Não é o volume, né? O que importa é a massa do álcool. E a gente compra em litros. Então, o ideal, na verdade, para a gente, é que fosse vendido em gramas, em massa, o álcool, né? A gente fosse no posto de gasolina, eu quero não 40 litros de álcool, eu quero pôr 40 quilos de álcool, quilogramas, né? Justamente para evitar isso aí, porque a gente pega 40 litros, hoje esses 40 litros vão ser 32 quilogramas, por exemplo, né? 32 quilogramas. Amanhã está mais quente. Aí esses mesmos 40 litros vai ser só 31 kg. Por exemplo, a gente perdeu 1 kg só porque o dia está mais quente, né? Bom, isso é um fato, que existe essa expansão mesmo, e por conta disso, inclusive, se você puder evitar abastecer o seu carro em dias muito quentes, é melhor, né? Apesar de justamente o álcool ele é armazenado na parte inferior ali do poço e tal, a ideia é que justamente aquela temperatura esteja controlada para que o volume seja algo honesto, né? Algo dentro da... Né? Mas se aquela parte de baixo em que armazena o combustível tiver alguma forma de você aumentar essa temperatura, né? Você vê que isso dá margem até para uma fraude, né? Se o dono do poço conseguir aumentar um pouco aquela temperatura, 5 graus Celsius que seja, um pouquinho que ele aumente aquela temperatura daquele álcool que está embaixo, ele já vai ganhar muito, muito dinheiro nisso aí. Mas eu não sei como é que é feita a compra com ele. Mas enfim, é só para vocês pensarem nessa questão aí que também é muito interessante, tá? Bom, enfim, mas agora vamos para o laboratório. Bom, pessoal, estamos aqui para a nossa experiência. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, esse é o álcool que eu vou usar, né, nessa experiência. É o seguinte, é um álcool da Cooper Álcool, né, que é uma marca boa, muito boa de álcool. E aqui ele indica 92,8 INPM, 98,8 graus de INPM. Como eu comentei com vocês, isso equivale aproximadamente, aí, no caso, a 96 graus GL, né? Então, vocês possivelmente se vocês encontrarem o álcool nessa faixa aqui, que é um álcool bem concentrado, né? Ele ou vai estar marcando em INPM ou em GL ou nos dois também, tá? Bom, eu já separei aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, aqui, ó. Eu já separei 50 ml de álcool nesse copo. Para obter uma precisão maior, eu utilizei essa seringa aqui, tá? É uma seringa de 20 ml, então eu usei 2 seringas e meia aqui, 50 ml. Então eu tenho 50 ml de álcool aqui, né? E 50 ml de água. Agora, para a gente confirmar isso aí, vamos fazer o seguinte, né? Eu vou pôr nesse copo aqui, novamente aqui, né? Então esse é o álcool, tá? Olha só, 50 ml de álcool. Eu vou medir novamente, né? Na verdade, olha só.
Então aqui a gente tem, para vocês verem aí, né? Tá tudo certinho. Ó. Então aqui a gente tem 20 ml de álcool. Depois a gente tem mais... Ó, mais 20 aqui. Certo? Mais 20. E é para ter 10 aqui. Olha só, vou puxar bem aqui. Olha, na verdade perder um pouco, eu vou pôr um pouquinho mais. Acredito que no transferir, que eu fiz a transferência lá de um copo para outro, eu acho que eu perdi um pouco. Vamos ver aqui. Ó. Um pouquinho... pessoal, quem for fazer essa experiência, principalmente usando álcool, né? Toma bastante cuidado, né? Não brinca com álcool, não. Olha só. Então aqui... Cuidado que é inflamável, né? Uau. Ok, então eu tenho mais 10 ml aqui, né? Então eu tenho exatamente, ó, 50 ml de álcool, certo? Claro que não é uma precisão tão boa, né? É uma seringa e, enfim, a gente não consegue atingir uma precisão tão grande, né? Vou devolver o resto do álcool aqui. Ok, agora vou fazer a mesma coisa com a água, né? Vou pegar aqui, ó, a água aqui agora, ó, e transferir de um copo para outro. Ó. Aqui, ó, tenho aqui 20 ml de água. 20. Depois eu tenho... Ó, mais 20. E aqui é para ter 10, né? Vamos ver. A água tá bem certinho, ó. Tá bem certinho a água. Tá um pouquinho menos até. Vamos puxar um pouquinho mais. Aí, ó. Então a gente tem aqui mais 10 ml. Então, 50 ml de água. Certo? Então a gente tem aqui, ó. 50 ml de água e 50 ml de álcool. Eu vou medir a massa, tanto da água quanto do álcool, pra gente depois fazer uns cálculos aí. Eu tô com uma balancinha aqui, ó. Também essa balança não é grande coisa em termos de precisão, mas é razoável para o que a gente precisa. Aqui está marcando zero, né? Ela está zerada. Então aqui, ó, 50 ml de água, eu vou colocar aqui para a gente medir, né? Então deu 48. 49, tá? Eu vou anotar, mas eu não vou fazer os cálculos ainda, tá? Porque pode ser que dê alguma diferencinha. Então, de água a gente tem 50 ml e 49 gramas, né? Só para a gente ver se vai bater a massa, né? Tudo bem. Aí de álcool, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou pôr esse copo aqui, né? Deixa eu só dar uma olhadinha. Esse copo, se ele tem um peso considerável, não tem, né? Não pesa nada, certo? Então eu vou pegar o álcool, já está aqui, ó. Esse é o peso dele. Olha só, 41, tá? Então 50 ml de álcool está pesando 41 gramas, certo? Então, qual que é a ideia? Quando eu juntar os 41 gramas de álcool, né? Tá aqui, ó. 41 para 42, né? 41 gramas de álcool com 49 gramas de água é para dar 90 gramas. Vou juntar aqui mesmo. Ó, aqui eu tenho 41, né? Vamos ver se vai totalizar 90. Olha só, exatamente, né? Deu certinho. 41. Ó, misturei, né? Vou misturar para ficar uma mistura bem homogênea aí, né? Embora ela vai ficando mesmo. Tá beirando 89 ali, né? Mas é que essa balança ela não tem decimal, né? Eu vou considerar 90 gramas, tá? Para questão de ficar correta a soma das massas, porque a soma das massas ela não pode se alterar. Agora a gente vai ver o volume, né? Porque a soma dos volumes, 50 ml com 50 ml, teria que dar 100 ml.
Mas pelo que nós explicamos agora há pouco, a soma dos volumes, quando a gente mistura água e álcool, principalmente esse álcool que é um álcool bem concentrado, é para ter uma contração de volume. Então vamos ver, olha lá, 90, né? Você vê que deve estar 89,6, alguma coisa nessa faixa, né? O certo seria a gente fazer uma balança um pouco mais precisa, né? Mas infelizmente eu não tenho. Então vamos ver quanto que a gente tem aqui de volume total, tá? A nossa hipótese é que o volume vai diminuir, né? A soma dos volumes vai dar menor do que 100 ml. Então tá aqui, ó. Aqui a gente tem, ó, tenho 20 ml. Então essa já é a mistura álcool com água, né? Com mais 20, foi para 40 ml. Com mais 20, foi para 60. Com mais 20, foi para 80, né? Ó, 80. Ó, mais 20, né? Foi para 80. E vamos ver. Isso eu tirei bem aqui do copo, né? Ó, limpei bem o copo. E o volume? Não, eu vou baixar até o 20 aqui, né? E vou ver quanto que baixou aqui, ó. 3, tá com 1, 2, 3 ml a menos, né? Então, caiu 3 ml. Caiu 3 ml. Então, o volume, que era 100 ml, vocês estão vendo na tela, eu vou colocando na tela. O que aconteceu? A nossa massa, a soma das massas se manteve, mas o volume, ele caiu, na verdade, para 97, né? 97 ml, né? Ele caiu 3 ml, né? Então, o volume caiu por quê? Porque devido a essa contração, né? A título de curiosidade agora aí, a gente consegue até calcular, porque o que acontece? Esse volume inicial de álcool, de 50 ml, ele era um álcool 0,96, né? 0,96. Portanto, o volume de álcool, de fato, eu vou ter que pegar os 50, né? ml, que é o inicial de álcool, e multiplicar por 0,96. Olha só, 48 ml. Então, inicialmente, a gente tinha 48 ml. Se a gente divide 48 ml pelo volume final total, que é 97 ml, veja que esse volume final engloba a água também, divido 48 por 97, isso vai dar 0,49, aproximadamente, né? 0,49. Ou seja, 49 graus GL, né? 49 graus GL. Da mesma forma, se a gente pegar a massa de álcool, que era 41 gramas, multiplicar o 41 por 0,928, agora tem que multiplicar por 0,928, porque é um álcool 0,928 INPM, né? 41 vezes 0,928, deu 38,048, e vou pegar esse valor e vou dividir pela massa total, que é 90 gramas, certo? Divido por 90, então deu cerca de 0,42 graus INPM. Então a moral da história é a seguinte, a gente acabou de produzir aqui, ó, esse álcool é um álcool 49 graus GL ou 42 graus INPM. Aí supondo a temperatura em 15 graus e tal, né? Aproximadamente isso aí, certo? Você vê que a gente partiu de um álcool 96, então, grau GL, e juntando metade da quantidade, né, em ml de cada componente, de água e mais álcool, a gente produziu um álcool 49, e na verdade esse álcool doméstico que a gente usa aí para limpeza, para desinfetante e tudo mais, ele tem na faixa de 54 graus GL, né? Portanto, o 49 graus GL até que está próximo, até não está tão distante, né?
Então esse álcool aqui eu não vou jogar fora. Esse aqui é um álcool, água e álcool, né, ainda, numa proporção boa ainda, ainda pega fogo isso aqui ainda é perigoso, né? Assim, é um álcool combustível ainda, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu vidro aqui de álcool, desse álcool de limpeza, e vou colocar esse álcool lá, porque aí a gente aproveita não joga fora isso aqui não, né? Na verdade foi uma forma de a gente produzir o álcool 49, né? Através desse vídeo aqui, tá? Mas o que mais interessante que eu queria mostrar para vocês através dessa história é que houve uma contração de volume, né? E isso que é geralmente desprezado aí, não é considerado nos cálculos. A maioria coloca aí, né, principalmente às vezes livros, né, até pela internet, vocês não veem essa consideração, né, esse apreço, aí, esse zelo aí por essa questão da contração, que é algo importante, tá bom? Bom, pessoal, então é isso, tá? Com isso a gente encerra essa primeira parte do vídeo e agora clica aqui que já vai aparecer a segunda parte para vocês acompanharem, que já vai ter essa análise mais matemática aí. E espero que vocês gostem desse conteúdo aí. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!